Olá pessoal, muito boa tarde. Daqui falar para vocês, Melry Cris. Sou um jovem angolano. Nasci no município do Kazenga, onde eu cresci até os meus 10 anos e posteriormente fui viver no município de Viana. Eu sou um jovem angolano, como todo qualquer um, com sonhos, visões e as suas ambições. Quando eu tinha os meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a ouvir muita música. E a música qual eu mais ouvia, eu sempre ouvi, é o estilo musical kuduro. E acabou por nascer dentro de mim uma linhagem musical, uma veia musical, um desejo enorme de fazer kuduro. E eu dizia assim, quando um dia eu fazer música, fazer kuduro, eu quero cantar como Dog Murra ou como os Lambas, porque na altura eles eram os meus ídolos, eram as pessoas com quem eu me identificava e gostava da maneira em que eles cantavam. Mas só que ao decorrer do tempo, quando eu me mudo do Kazenga para o município de Viana, compartilhei a ideia com um amigo meu, a quem eu mando um pambola, Sandokan, e compartilhei a ideia de fazer música e juntos nos unimos e formamos uma dupla. Começamos a cantar, começamos a fazer música e posteriormente foram surgindo outros grupos no mesmo bairro, na mesma rua e como é natural e normal, os bifes acompanharam, né, a nossa trajetória entre nós, amigos. E eu tenho uma mãe, uma senhora muito abençoada, e ela sempre, desde muito cedo, ela servia, buscava ao Deus vivo e sempre intercedeu, sempre orou para que nós, os filhos, a família, trilhássemos pelo mesmo caminho. Sempre intercedeu para que nós, como filhos, seguíssemos ao Deus vivo, adorássemos e glorificássemos a Deus Todo-Poderoso. E eu sempre frequentei a igreja. Eu frequentava a igreja e nessa mesma altura fazia o estilo musical kuduro. Mas só que chega uma altura que eu tomo uma decisão de servir a Deus conforme deve ser. Eu tomo uma decisão de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus. Mas eu tinha que escolher ou continuar a fazer kuduro ou servir a Deus conforme eu quis. Tinha que escolher uma das opções. E eu fiquei indeciso. E nesta mesma altura, num dos dias em que nós estávamos na igreja a ensaiar, né, um dos meus irmãos em Cristo pergunta ao pastor, ao meu antigo pastor, Shurdir Félix Pinto. Ele pergunta assim ao pastor, será que pode um crente fazer kuduro? E o pastor Shurdir disse, não pode um crente fazer kuduro. Então eu me revi naquilo e eu disse, não, se eu quiser servir a Deus tenho que deixar de fazer kuduro. Então ali parei, deixei de fazer o estilo musical kuduro. Mas ao decorrer dessa trajetória, fiquei 5 anos sem fazer música, sem fazer kuduro. Mas ao decorrer desses 5 anos sem cantar, sem fazer kuduro, eu fui crescendo espiritualmente, eu fui aprendendo mais sobre a palavra de Deus, fui aprendendo mais acerca de Deus, acerca do propósito de Deus para com a minha vida. Mas o desejo e a vontade ardente dentro de mim de fazer música não me abandonava, o desejo estava ali. Fazer uma música gospel, uma adoração, eu não conseguia, eu não tenho chamado para louvar, para adorar Deus nesses ritmos, eu não consigo, de mais que eu tento, não tenho vocação para isso. O estilo musical que eu gosto, me identifico e consigo fazê-lo é o estilo musical kuduro. E eu disse, meu Deus, eu preciso te servir, eu quero te servir, eu continuar a te servir, mas o desejo e a vontade enorme de fazer música não me abandona. Foi quando eu fui crescendo e fui aprendendo que Jesus nos chamou, quando Ele nos chamou, disse, vinde a mim os cansados e oprimidos. Nós ao nos aconchegarmos da presença de Deus, Ele nos dá a instrução toda, Ele nos ensina, Ele nos renova, nos purifica, depois não fica por ali, Ele nos diz, ide e pregai o evangelho a toda a criatura
na terra. Jesus me disse ir e pregar e não nos disse como vocês devem ir e o que devem levar. Por quê? Porque há vários meios, várias maneiras de pregar a palavra de Deus. Se formos a ver nos tempos passados, as pessoas pregavam a palavra de Deus, a maneira que se pregava antes, os meios que se usavam antes, não é os mesmos meios que se usa hoje. São maneiras diferentes. Então, ao dizer o ID, nós é que temos que procurar os meios que temos à nossa disposição para levar avante a palavra de Deus. Foi quando eu tomei a decisão, disse, não, se eu tenho um desejo enorme de fazer música e o estilo musical a qual me identifico, a qual eu consigo fazer o estilo musical Kuduro, então eu vou continuar a fazer o estilo musical Kuduro. Mas dessa vez eu vou fazer o Kuduro numa vertente diferente, levando avante o Evangelho, levando avante a palavra de Deus através desse estilo musical. Foi dali que eu tomei a decisão, foi o ano passado, 2016, salvo eu. Foi em 2016 que eu tomei a decisão de continuar com meus projetos, continuar com meus trabalhos. Então eu procurei a Grafas Produções, onde eu já tivera feito alguns trabalhos, a produtora a qual eu pertenço atualmente. Conversei com M do Beat, o meu produtor, expliquei o projeto e por coincidência já havia outros jovens que faziam Kuduro comercial e ao se converteram ao Evangelho passaram a fazer o Kuduro gospel. Então eu disse, não sou único, e eu continuo, e eu disse, não, então eu vou continuar a fazer os meus trabalhos, continuar a levar avante a palavra de Deus, fazer aquilo que eu gosto, que é cantar. Gravei a minha primeira música, a segunda, a terceira e a quarta música, e depois parti para o videoclipe. Gravei um videoclipe que já está aí disponível no YouTube. Se quiseres ver, só meteres Melry Cris ou meter o título da música O Mundo Chora e vai vir ali a música, ou metes Kuduro Gospel, vai vir ali vários Kuduros e tu escolhes a opção que tu queres ver, onde está a minha música. Então poderás acompanhar o meu trabalho. Mas agora eu quero uma sugestão vossa. Você que está a ver esse videoclipe, você que está a ver, ou seja, você que está a ver esse vídeo, eu gostaria que tu desses a tua ideia. Será que um crente pode cantar Kuduro? Um cristão pode fazer o estilo musical Kuduro Gospel? Deixa aí no comentário, dá a tua ideia, pode ou não pode, mas deixa algum respaldo bíblico, porque todas as vezes que nós vamos mencionar ou falar alguma coisa respectivamente